A paz do Senhor, querido professor, seja bem-vindo, né, a mais um podcast EBD em síntese, momento pedagógico, né? Desejo-lhe uma semana abençoada, né? Agradecemos a Deus pelo privilégio de estarmos mais uma semana juntos, estudando a palavra de Deus, né? Trazendo aqui dicas pedagógicas e orientações pedagógicas para a sua aula, professor. A paz do Senhor, irmão Mateus, seja bem-vindo. A paz do Senhor, irmão Rosimar, a paz do Senhor, querido professor, querida professora. Professor, nós agradecemos a Deus pela sua vida, né? Estamos encerrando mais um trimestre, essa 13ª lição. Foi um prazer estar com os irmãos durante todo esse trimestre. Foi um prazer poder compartilhar da palavra do Senhor, compartilhar dicas. E tenho certeza que essa última lição será abençoada também em nome de Jesus. É isso mesmo, Mateus. Hoje estamos aqui com a lição de número 13, né? Que tem por título Igreja, uma expressão do reino de Deus. Os objetivos, queridos, para a nossa lição de hoje vai falar sobre diferenciar a igreja de reino de Deus e explicar a natureza da igreja, né? Esboçar o papel da igreja como coletividade dos discípulos de Cristo. Então, querido professor, hoje nós estamos felizes, né, porque estamos concluindo mais um ciclo, né? Chegando ao final desse primeiro ciclo de estudos, né, estudamos assuntos da igreja no contexto e perspectiva do projeto divino do Reino de Deus. Então, querido professor, é bem interessante iniciar a sua aula hoje, como se trata de um encerramento, né, de ciclo, encerramento de trimestre, iniciar sua aula diferente, né? Se você já faz, já tem costume de receber seus alunos na porta, né? Na entrada. Então, chame cada aluno pelo nome, parabenize cada um por mais um ciclo, trimestre, né? Concluído, e procure dar boas-vindas para acompanhar o novo ciclo que será iniciado. Professor Mateus, qual a dica pedagógica que o senhor trouxe para nós? Amém, meus irmãos, graças a Deus. Meus queridos, eu quero, como nossa 13ª lição, ela trata no encerramento, é a última lição, e tem, por fim, trazer todo um resumo, toda uma simplificação do que foi falado durante todo o trimestre, e o título é um título muito importante, é algo muito imprescindível para nós e também para os nossos alunos, tratar sobre a questão da missão. A igreja, que é uma expressão do reino de Deus. Nosso irmão Rosmar bem falou, lê os objetivos, e eu quero aqui propor, já no finalzinho da sua aula, professor, professora, que você traga, por exemplo, no tópico 3, no subtópico 3.1 diz assim, ó, o subtópico 3 é a igreja, a missão e o sustento da igreja. E o subtópico 3.1 diz, chamados para dar frutos ao reino. Chamados para dar frutos do reino. Então, nós temos, a partir de tudo que nós estudamos, a partir da lição número 1 até essa lição 13ª, até a última lição, eu quero que você, professor, dentro do seu possível, eu sugiro a você, traga essa sugestão, direcionada pelo Espírito do Senhor, que incentiva os seus alunos, que incentiva os seus alunos a crescerem na fé com um sentimento de proclamadores do reino de Deus. Porque nós temos uma responsabilidade, nós temos um imperativo, temos uma vocação do Senhor que é chamados para anunciar o evangelho, para dizer que só Jesus salva, que só o sangue dele é capaz de nos purificar de todo o pecado. Então eu quero sugerir a você, professor, professora, que enfatize, traga por foco essa perspectiva de tentar e de pôr a chama no coração do seu aluno de ser um proclamador, de ser alguém que recebeu, que aprendeu, que foi instruído, mas que agora vai ser o proclamador, vai ser a voz que há de clamar, vai ser a voz que há de anunciar para os outros que Jesus é salvação. Por quê? Porque essa é a missão da igreja. Nós não fomos chamados apenas para compor uma assembleia e compor apenas um corpo. Não, fomos chamados para isso sim também, mas como objetivo principal, como foco principal é anunciar o reino de Deus. Então, dentro de toda essa perspectiva, de todo esse contexto da nossa lição, desde a primeira lição até a lição 13ª, nós podemos trazer essa perspectiva de incentivar, de focar, de trazer essa perspectiva de anúncio aos outros, de anunciar para os que estão lá fora quem verdadeiramente pode salvar, o quem é o único que pode nos conceder salvação, que é Jesus. Por que eu trouxe essa perspectiva? Por que eu trouxe
essa dica para essa 13ª lição. Porque nós sabemos, e hoje com a digitalização, e aqui eu abro um parênteses, com a digitalização, com essa modernização eletrônica, muitos acham que o conter-se apenas as redes sociais, a, o anúncio, ou por meio de mensagem, fazer um vídeo na internet e anunciar, é o normal. Não, não é apenas isso. Nós temos que ir às ruas, temos que ir aonde os pecadores se encontram e anunciar e dizer, ó, Jesus é o caminho, Jesus ele é a verdade, ele é a vida e só ele pode te conceder salvação. Então temos que despertar nos novos convertidos, naqueles que estão se desenvolvendo na fé, esse sentimento. Porque lá na frente, eles serão os futuros obreiros, futuros pastores, futuros ministros, que terão já essa chama desenvolvida para pregar o evangelho. Então, de toda essa perspectiva, de todo esse cenário que nós aprendemos nesse trimestre, temos que aprender, ou melhor, apresentar para os nossos alunos, para que eles aprendam que é assim que se faz, é assim que se faz missões, é assim que daremos frutos para o reino de Deus. Então, tenho certeza que essa dinâmica ou essa dica, esse incentivo de ser útil para você, professor, para os seus alunos, se for possível, levante, vá ao seu pastor, peça a ele para fazer um mutirão evangelístico, fale com o líder do departamento de missões, leve os novos convertidos às ruas para proclamar e falar que só Jesus salva. Que bênção, né? Graças a Deus, querido professor, essas dicas são valiosas, né, para as suas aulas. E ainda mais, querido professor, quando se trata de encerramento, né, de ciclo, é bem interessante se você puder fazer uma caixa da memória com as perguntas dos seus alunos, né? Se eles tiverem alguma pergunta que não foi respondida durante o trimestre, né? E aí eles podem trazer, você pode estar avisando no grupo, que eles podem trazer aquelas dúvidas que eles tiveram ao longo do trimestre, colocar naquela caixa, né, da memória, e aí o professor vai ter a semana para organizar aquelas respostas, né? E no próximo domingo fazer um ciclo e responder aquelas perguntas que os alunos ficaram no ar, né? E que será bem interessante ser respondida pelo professor. Querido professor, nós queremos dar aqui uma dica para você, é, já para iniciar essa dinâmica, nós vamos utilizar do livro de Mateus, no capítulo 16, 18 e 19, que diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, querido, você vai iniciar a sua experiência, a sua atividade, essa dinâmica com esse texto bíblico, né? Igreja, que tem por tema. Igreja expressa o reino de Deus, é o tema da nossa dinâmica. Então, como vai ser essa dinâmica? Primeiramente, professor, depois que você lê esse texto, você vai refletir, né, com os seus alunos, a igreja inserida no reino de Deus, e logo após vamos iniciar a nossa dinâmica. O material vai ser uma tigela, né, um copo com água, uma pedra e uma esponja. Então, como vai ser realizada essa dinâmica? Primeiro, você vai colocar a tigela de água, vocês podem fazer na sala de aula ou separar um local na igreja, né? Coloca os alunos ali em círculo, coloca uma mesa no meio e realiza essa atividade, que com certeza os alunos vão ficar bem motivados. Vamos lá. Então, você vai colocar a tigela de água em um local visível, né? E vai mergulhando. Você pode pedir que os alunos façam isso, né? Mergulhando aqueles objetos. E no momento que você vai mergulhando aqueles objetos, você vai promover um debate em sala sobre a reação de cada peça, né? A água é comparada ao reino de Deus. Então, você vai dizer lá, queridos alunos, a água é uma fonte que restaura e purifica e que gera vida. Quem é que purifica e gera vida? É Jesus. Nós vemos a igreja, o reino de Deus, aquela água representa, né? Então você vai mostrar o outro elemento, colocando ali a pedra. A pedra, querido, ela é um material rústico, né? É um corpo duro, sólido, né? Da natureza rochosa e geralmente usada em construções. Então você vai estar dando essa explicação aos seus alunos.
Então, a pedra, ela representa a igreja firmada, né? A igreja é vista como parte desse reino. Foi redimida a partir da obra completa de Cristo. Então, é interessante você mostrando esses elementos e explicando. E aí vem o próximo elemento, que é uma esponja. Então, depois de molhada, né, você vai explicar aos alunos que depois que eles molharam aquela esponja naquela bacia, né, certa quantidade de água, aquela esponja, quando ela foi molhada, ela houve uma absorção, né, de água. Então, assim que apertá-la, ela transmite o que tem de mais precioso dentro de si, que é a água. Então, no momento que eles espremerem ali aquela esponja, eles vão ver que vai sair, né, água daquela esponja. Então, aquela água, querido, ela representa também o reino, a palavra de Deus, né? O que deixa que transforme e modifique sua vida, que é a água, o reino de Deus. Então, tornando-se também testemunha fiel do reino de Deus. Então, querido, é muito interessante passar para os nossos alunos, né, que aquela água, ela purifica. Jesus, no caso, Jesus, que purifica e restaura, é a pessoa que absorve, escuta a palavra de Deus e deixa que transforme e modifique sua vida, tornando-se também essa testemunha fiel do reino de Deus. Então, querido, essa esponja, ela vai representar isso, aquela água que solta, é a pessoa, né, que ouve a palavra de Deus, que é testemunha do reino de Deus, que é a igreja, né? Porque nós vemos isso aí. Então, querido, que se torna a testemunha, né? Porque a igreja ela é inserida no reino de Deus. Então, a água, ela simboliza o reino, né? Então, aquela esponja que é colocada na água, ela simboliza a igreja, né? Porque a igreja está ali recebendo a palavra de Deus. Então, querido professor, é bem interessante passar essa dinâmica para o seu aluno, para que eles possam fazer essa diferença sobre reino, né, e sobre a igreja, né, o reino de Deus e a igreja. Então, querido professor, e depois você pode estar sempre perguntando o aluno, o que é para vocês, qual a diferença, né? Pode fazer até um quadro comparativo, né? Para vocês, o que é igreja, o que é o reino de Deus diante dessa experiência, dessa dinâmica que vocês acabaram de fazer, de realizar na sala. Então, o aluno vai ter essa oportunidade de colocar lá, você pode pegar o quadro mesmo, divide em duas partes e coloca lá reino de Deus e igreja, né? Qual é a diferença dos dois? Você vai sempre colocar e frisar que a igreja está inserida, né, no reino de Deus. Então, querido professor, com certeza esta dinâmica vai trazer reflexão e debate à sua sala. Né? Que Deus abençoe, que Deus continue. Estas são as dicas para a lição de hoje, né? Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de servir e ao DENEC pela confiança, né? Desejamos uma aula abençoada. Que Deus abençoe a sua vida e o seu ministério, querido professor. E o nosso irmão Mateus com suas considerações finais. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, eu desejo a você, professor, professora, um ótimo encerramento do seu trimestre, da sua lição, que eu tenho certeza que o Senhor há de abençoar, de falar por meio de você aos seus alunos e por meio dessa dica, dessa dinâmica tão preciosa que a irmã Rosimar nos trouxe, seus alunos venham ser edificados. Se possível, comunique ao seu superintendente para você poder, naquele momento ali final, após o retorno das classes da igreja, apresentar essa dinâmica à igreja, mostrar o que foi falado, o que foi anunciado, porque eu tenho certeza que não só os novos convertidos, aqueles irmãos que estão iniciando na fé, mas toda a igreja, todos que ouvirem essa dica, que forem ensinados e participarem desse momento, serão edificados em nome de Jesus. Eu espero que você, professor, tenha uma aula abençoada e muito próspera, se Deus assim permitir. Amém, queridos. Que Deus abençoe e até o próximo podcast. Fiquem com Deus.